Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Vamos continuar com as nossas primeiras impressões do novo Chevrolet Equinox. Eu estou aqui com o Luciano Santos, tudo bem, Luciano? Tudo bem. Luciano cuidou da engenharia desse carro, da performance desse trabalho e tem muito para falar para a gente, porque eu acho que a grande novidade nesse carro está na performance: 262 cavalos de potência, 37 kgfm de torque, uma transmissão automática de 9 velocidades. Um carro que nessa relação entre potência que oferece e o custo, muito interessante. Sem dúvida. Como é que foi esse trabalho de vocês? O que é que você tem no motor de diferente, esse rendimento com injeção direta? Um motor já conhecido turbo, né? Ele é um motor da família Ecotec, que é uma família já consagrada dentro da GM, mas que foi totalmente remodelado, né? Então nós vamos dizer que nós estamos com um motor de uma nova arquitetura, né? Bloco de alumínio, cabeçote de alumínio, turbo, 2 litros turbo, diferencial de ter um turbo com duas unicamente gasolina nesse motor. Unicamente gasolina. Perfeito. Nesse motor, porque para esse segmento, esse balanço eu alto. Eu tenho um carro flex, eu não lembro do dia que eu coloquei etanol no meu carro, viu, Luciano? Todo mundo utiliza gasolina, isso é só a forma de falar, da gente perguntar, até de garantir ao consumidor. Por exemplo, no Peugeot 3008, o novo Peugeot, a gente escuta o pessoal falando, só usa gasolina, é flex. Então aqui nesse caso aqui, a gente está falando do Equinox, ele só utiliza gasolina. O que é o normal do nosso dia a dia. É isso. Ele então tem um duplo turbo, certo, que para quem conhece, já dirigiu carros turbo, o turbo tende a ter aquele lag, que a gente chama, uma entrada em que o motor parece que perdeu um pouquinho de potência. Esse duplo turbo faz isso não existir nesse carro, então é um diferencial de dirigibilidade. Esse motor também foi desenhado, e todo o conceito desse carro é feito para pouco ruído. Então ele tem o que a gente chama de um balance shaft, que é um eixo que junta os mancais na parte inferior do motor, dando mais estrutura para o motor, e isso ajuda no ruído. E ele ajuda a eliminar vibrações, que normalmente é a função de um balance shaft. Então é um motor de última geração, extremamente desenvolvido. Vamos começar então a sentir isso na prática aqui, né? Vamos colocar na transmissão, freio de mão automático aqui elétrico, que é muito legal. Então vou só colocar aqui em drive, já acelera o carro, já solta. Ele já entende a minha... E você vê que isso porque a transmissão tem um sistema que já deixa o carro pré-preparado para a primeira velocidade. Tá. Então você não tem aquele tranquinho da transmissão automática que você vê em carros... Eu vou pedir então, Luciano, já que a gente vai começar esse teste aqui, você colocar o cinto. Sem dúvida. Nada, eu que esqueci de lhe avisar. Vamos ficar com esse barulho aí. A gente está na pista aqui no campo de provas da Chevrolet, na pista D1. Então a gente vai passar por situações aqui bem... Deixa eu só melhorar seu microfone aí, subir um pouco mais a altura dele. Pode colocar ele um pouco mais acima para o cinto não ficar batendo, para a gente passar. Tá ótimo aí, ficar um áudio bem legal. E o interessante é que a gente tem aqui no campo de provas da Chevrolet situações que a gente encontra na rua cada vez pior no nosso Brasil. E aí a gente pode verificar o carro realmente valendo, né? A intenção do campo de provas é trazer exatamente o mundo lá de fora aqui para dentro, né? Para que a gente possa expor o carro a todas essas condições, sem que a gente tenha que levar os carros quando eles ainda na fase que são segredo lá para fora. E além da segurança que os motoristas que fazem os testes para nós certamente pode fazer com mais segurança. Esse aqui é um carro global, um projeto dele global. Como é que vocês fazem um trabalho de certa forma que a gente entenda para a suspensão do carro, para ele satisfazer as condições que ele passa aqui no Brasil, que são talvez uma das mais severas aí? A engenharia da General Motors, ela é global já há em torno de uns 15 anos. Então já existe um conhecimento que é passado entre as regiões, que a gente passa o que a gente chama os requisitos regionais. Então, quem vai fazer, qualquer lugar do mundo conhece os requisitos do Brasil. Perfeito. Além disso, a gente mantém engenheiros acompanhando, e em alguns casos a gente traz até para fazer uma calibração específica para o Brasil, que a gente chama uma calibração para a região, né? Uma calibração regional. Eu vou dar uma acelerada aqui, Luciano, você pode até falar para a gente o que está acontecendo, mas a transmissão trabalha muito bem aqui, você muito vê suave. Que você não e da mesma forma que segura, trocas, né? E segura também, o carro na mão o tempo todo, apesar do tamanho que ele tem. Isso. Você tem todo o controle do carro a todo tempo, a todo instante, né? Isso é um trabalho combinado. Você tem uma carroceria com aços especiais que aumentam a rigidez da carroceria, e ela, com esse aumento de rigidez, você consegue ter um chassi do carro mais estável. Associado a isso, a gente tem um sistema de controle de tração, né? Certo. Que esse carro é como a gente pode chamar, é um all-wheel drive, tração nas 4 rodas,
mas por demanda, né? Certo. Então, para economia, ele funciona só com as 2 rodas dianteiras e por demanda da situação, ele usa as 4 rodas. E além disso, tem um sistema de controle do chassi, né, que a gente chama, que ajuda você tanto nas frenagens quanto nas curvas, para que o carro tenha uma boa estabilidade e saiba ajudar o motorista quando ele está em condições de maior risco. Então tem um sistema anti-capotamento, que se você se coloca numa condição insegura, numa curva, ele vai controlar as rodas de forma que te tire dessa situação insegura. Você falou também do aspecto do torque que tem aqui na direção para manter o controle do carro. Sim, esse você tem em velocidades mais baixas, uma direção mais leve e agradável. Ao mesmo tempo, quando você vai para situações mais altas, você aumenta o torque da direção. Agora, esse é o normal que uma ETS tem. Esse carro, além disso, em curvas, ele vai ajudar o motorista a ter o carregamento, o esforço de direção mais adequado para aquela situação. A gente está conversando aqui super bem. Eu gravei também com a Gabriela falando do design, do interior do carro, e a gente observou como está aqui silencioso. Isso. Toda a potência que a gente tem, acelerando o carro. Aqui a gente pisa um pouco mais, até fora do padrão normal. E vocês fizeram um trabalho muito bom nessa parte acústica do veículo. Isso. Então, é uma combinação dessa carroceria mais rígida. Ela também é desenvolvida com esse objetivo de diminuir o ruído interno. Agora, além disso, esse carro tem um sistema de atenuar o ruído do motor. Então, se você tem uma fonte, um motor que está emitindo um determinado ruído, você tem 2 alto-falantes aqui dentro, dois alto-falantes e 2 microfones que estão capturando esse ruído e emitindo outro ruído, outro som que vai anular aquilo lá. Então é um sistema inédito que pela primeira vez está aqui no Brasil na Equinox. Perfeito. A gente não dá para falar tudo sobre a Equinox hoje, tem muita informação aqui no carro. Sem dúvida. Eu recomendo você acessar o Mecânico Online, tem uma matéria completa, explico todos os detalhes lá. Algo mais, Luciano, que a gente pode destacar de diferencial nesse segmento que esse carro oferece, que a gente não observa aí na concorrência? Eu acho que a gente tem que lembrar, por exemplo, os faróis, são todos eles em LEDs, ele tem um sistema de regulagem de altura do farol automatizado, então você carrega o farol, a frente levanta, automaticamente o facho do farol é corrigido. Outro é um sistema que você liga o farol e ele tem um sensor aqui no espelho que vai manter o farol sempre ciclando entre alto e baixo conforme a necessidade que você tiver na estrada. Então te dá mais segurança, para você não vai ter que se distrair para ficar fazendo essa operação do farol. São alguns outros. Perfeito. Então você está convidado a acessar o Mecânico Online e conferir lá com mais detalhes todas as novidades que a Chevrolet apresenta agora com a Equinox. Eu vou agradecendo aqui ao Luciano o trabalho de engenharia, explicar pra gente aí essas novidades que estão chegando aí num carro que tem 262 cavalos de potência na faixa de R$150 mil no mercado brasileiro. Obrigado, Luciano. Obrigado a você pela oportunidade. Ele é potente e premium. O SUV médio de luxo de maior sucesso da Chevrolet no mundo chega por aqui para definir um novo patamar no setor. Chevrolet Equinox. Design contemporâneo e muito sedutor. Suas linhas combinam dinamismo e refinamento. Faróis em Full LED com ajuste de foco automático se harmonizam com a grade, que domina toda a dianteira. Rodas de alumínio de 19 polegadas. Na traseira, aerofólio esculpido na tampa e a dupla saída de escape reforçam a esportividade do modelo. O Equinox estreia no Brasil na versão Premier. Acabamento sofisticado em materiais nobres, junto ao excelente espaço, extremo conforto e comodidade. Ar-condicionado Dual Zone com saídas para os bancos traseiros. Bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória. Para-brisa com isolamento acústico.
Alto-falantes Bose de alta definição, com tecnologia de atenuação de ruídos externos. Sistema de estacionamento semiautomático para vagas paralelas e perpendiculares. Porta-malas com abertura por sensor de movimento e partida remota do motor, que possibilita a climatização da cabine antes do embarque. O Equinox oferece conectividade total, como um autêntico Chevrolet. Sistema multimídia completo e intuitivo facilita o acesso aos aplicativos do smartphone. O sistema OnStar permite interagir com o veículo pelo smartphone e ainda oferece serviços premium, como concierge. O Chevrolet Equinox é o SUV mais potente da categoria. Equipado com motor 2.0 turbo, com injeção direta de 262 cavalos de potência. Aceleração de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos e 37 km força de torque. O Equinox tem tração integral com ajuste dinâmico de torque, que proporciona maior controle do veículo em qualquer condição de rodagem. O pacote de segurança do Equinox é completo. Destaque para os sistemas de alertas de colisão, de frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa. E ainda, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, câmera de ré com alerta de tráfego cruzado e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro. Outra exclusividade é o alerta vibratório de segurança no banco, acionado quando os sensores do carro detectam risco iminente de acidente. Para máxima eficiência energética, o Equinox vem equipado de série com sistema Stop Start e inédita transmissão automática sequencial de 9 marchas com trocas rápidas e, ao mesmo tempo, muito suaves. O Chevrolet Equinox é único. Reúne toda a versatilidade, conteúdo e tecnologia de um SUV premium, com a potência de um super esportivo.